Eu quero convidar agora o primeiro palestrante dessa manhã. Ele é professor, escritor, servidor público, graduado em Direito. Aí você está pensando, meu Deus, é um senhor de idade já. Mas eu quero lembrar dele como um adolescente, assim como você, num congresso, como um levita da casa do Senhor. Hoje ele é casado, pai, mas é pastor de uma igreja na cidade de Marabá, mais precisamente na igreja quadrangular da Cidade Nova. É com muita alegria que eu quero receber esse pastor amigo, que veio dos nossos adolescentes. Amanhã pode ser que alguém esteja chamando você aqui para ministrar uma palavra em um congresso, em um evento. É só seguir tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vamos... A minha querida coordenadora está lembrando que não era adolescentes, era juvenis. Acho que você nem sabe o significado dessa palavra, mas no decorrer desse período a gente vai recordar você. Quero com muita alegria receber o pastor Evandro Filho. Vamos recebê-lo carinhosamente, aplaudindo ao Senhor. Muito bom tê-lo aqui, pastor. Fique à vontade. Glória a Deus, paz seja convosco, amigos, irmãos, tudo bem com vocês? Pode sentar no seu lugar, queridos. Olha que responsabilidade que me foi dada de abrir esse congresso de adolescentes, de ver tantos jovens e gente que vai impactar a nossa geração, a sua geração com o poder da fé em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a apresentação do pastor Marcos, a gente realmente cresceu, eu saí desses bancos aí, há muitos anos atrás, e o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido generoso com a minha vida, com a minha casa, tem nos feito levar essa mensagem transformadora do Evangelho, não apenas de vidas, mas de realidades, de cidades, de sociedade. E eu quero hoje propor a vocês uma reflexão sobre essa conexão que precisamos ter com a expansão do reino de Deus. Amém? Diga comigo, a expansão do reino. Diga para quem está do seu lado, Deus quer ver o seu reino expandido na terra. Queridos, eu quero, antes de começar, eu quero fazer uma oração junto com você, sentado mesmo como você está, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua presença entre nós. Espírito Santo, há um clima de adoração, há uma atmosfera de transformação aqui neste lugar. E nós nos submetemos à influência, ao poder do teu Espírito nessa manhã, para que sejamos tocados, alcançados e transformados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus Cristo? Glória a Deus. Aleluia, eu estou de fato emocionado de estar aqui, de ter sido convidado para esse congresso de adolescentes, mas vejo tantos jovens e é essa geração que vai mudar o mundo. Sabe, você não imagina a importância desse momento aqui agora, não apenas para o seu hoje, não apenas para esse final de semana, mas para toda a sua vida. E na verdade para a vida de pessoas que talvez você nem conheça, nem imagine que um dia vão cruzar o seu caminho, mas Deus está te trazendo aqui para fazer algo dentro de você e a partir de você mudar a realidade de um mundo lá fora, sabia? Então valorize esse tempo com Deus, valorize esses momentos que teremos aqui, se desconecte de tudo, da tecnologia agora e vamos nos conectar com o coração do Pai. Sabe, porque Ele tem algo para nos revelar e tem algo para fazer nessa terra, na sua cidade. Eu vim de Marabá para encontrar com vocês hoje. Eu sei que tem pessoas aqui de outras cidades, eu acompanhei pelo Instagram e vi caravanas de Breves. Tem alguém de Breves aí? Eu vi gente postando a viagem, vindo para cá. Então tem gente de todo o estado do Pará nesse congresso estadual.
E o que Deus está nos fazendo nesses dias é preparar para transformar a nossa cidade, preparar para nós sermos usados como ferramenta de transformação, de expansão do reino de Deus nas esferas sociais, sabe? Então valorize esse tempo, valorize esse momento que Deus está nos dando. Eu sentei, como falei, aqui nesses lugares como vocês estão hoje sentados, ouvindo. Eu nasci no Evangelho. Vou falar um pouquinho de mim, já que poucos me conhecem. Vou falar um pouquinho de mim para você entender aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Eu quero falar de mim para que você entenda o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Aos 14 anos, eu nasci no Evangelho, mas minha família depois se afastou da igreja, e aos 14 anos, tem alguém de 14 anos aí? Olha só. Aos 14 anos eu voltei para a igreja, com a minha mãe, que inclusive está aqui comigo me acompanhando. Voltei e aqui fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, comecei a tocar, como o pastor Marcos falou. Imagina se Deus abrisse as janelas do céu com todas as bênçãos, todas as promessas agora, em cima de você. Provavelmente você não iria suportar, provavelmente você iria se perder, e é por isso que Deus vai dando um crescimento gradual. O reino de Deus vai se expandindo dentro de nós e a partir de nós, de forma gradual. Quem está me entendendo diz amém. Eu li um livro há algum tempo atrás chamado Deus em Conta-Gotas, e eu achei bem interessante, porque Deus vai acrescentando cada dia algo mais, e eu sei que Deus está acrescentando algo mais hoje na sua vida, e esse algo mais que Deus está trazendo é para que você possa crescer, para que você possa se fortalecer em Deus, se conectar com Deus, para que o reino dele possa se expandir na terra. Diga de novo comigo: o reino de Deus vai se expandir na terra, e eu faço parte dessa expansão. Você faz parte dessa expansão. Fala aí para quem está do seu lado: você faz parte da expansão do reino. E eu parei aqui falando de mim nas células, me tornei supervisor e Deus foi colocando uma paixão sempre crescente, ardente pelas coisas de Deus na minha vida. Fui para o ITQ, fiz o curso livre em teologia, terminei, me tornei pastor, fui consagrado aqui nesse altar como obreiro, como aspirante. Hoje sou ministro e estou pastoreando uma igreja em Marabá, sabe? Estamos ali há 6 anos já. Saí de Belém por conta do meu trabalho. Eu tenho uma outra atividade, isso aqui é a minha vocação, mas eu tenho o meu trabalho, sabe? Eu influencio, e é isso que eu quero que você entenda ao longo dessa reflexão, que nós não somos crentes ou filhos de Deus apenas dentro da igreja, nós também temos que ser isso fora da igreja. Se você pegar a sua carteira de identidade aí, vai estar o nome do seu pai, da sua mãe. A sua identidade não muda nos lugares em que você se alterna, que você visita e que você frequenta. O seu pai é o mesmo aqui dentro da igreja e lá fora no mundo. Quem está me entendendo? A sua identidade não muda quando você chega e entra na sua escola. Você continua sendo filho de Deus e precisa manifestar a essência de Deus onde você estiver. A sua identidade não muda quando você está em um ambiente de trabalho, numa faculdade, onde quer que você esteja, você é filho e você precisa manifestar a presença do Pai na sua vida, amém? Quem crê nisso, aplaude a Jesus bem forte. E Deus foi expandindo essa paixão pelo reino dele na minha vida. Eu me tornei escritor, olha só, escrevendo um livro que em breve será lançado, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mas aí na minha carreira estudantil, eu me formei, como já falaram, em Direito, exerci advocacia, exerci cargos públicos no Tribunal de Justiça. Hoje eu estou na Justiça Federal em Marabá. E sabe, isso que eu estou falando para você é para servir de inspiração, para que você também, onde você esteja, você possa refletir a luz de Cristo na sua vida. Lá na Justiça Federal nós temos há alguns anos uma célula chamada Sol da Justiça. E ali vidas já foram alcançadas pelo Evangelho, vidas foram salvas, almas foram reconciliadas, saúde foi restaurada, portas abertas de emprego, de familiares, reconciliação, veja, no ambiente de trabalho, no ambiente de justiça, sabe, o reino se expandindo. É isso que eu quero que você entenda, o reino de Deus deseja se expandir na terra. E como é que Deus vai fazer isso?
bata-se no peito e diga: através de mim, Deus vai expandir o reino dele através de você. E é isso que Deus está nos desafiando a fazer. Por conta desse meu trabalho na justiça, eu saí de Belém e fui para Tucuruí em 2012. E em 2012 nós implantamos lá na Justiça Federal, nós implantamos também um trabalho de evangelismo, começamos célula. Veja, Deus nos leva, às vezes, para um propósito, que na verdade é para trazer um outro propósito mais profundo e mais poderoso. Então eu fui por causa do meu trabalho, mas Deus, a partir da nossa ida ali, Deus levantou uma igreja. Nós plantamos uma igreja lá num bairro chamado Vila Permanente. Eu não sei quem conhece Tucuruí, se tem alguém aqui de lá. Nós começamos uma igreja lá em 2013, igreja essa que já se transformou em 2 igrejas. Então veja como Deus deseja usar pessoas, às vezes de forma inusitada, às vezes de forma simples, mas para expandir o reino de Deus na terra. Queridos, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Hoje lá em Tucuruí existem 2 igrejas fortes, vivas ali na Vila Permanente, onde nós começamos o trabalho. Eu estou em Marabá, agora eu já falei de Marabá, da célula, e eu estou hoje com 41 anos, um jovem, não mais adolescente, mas um jovem, que posso olhar para trás e ver que a mão de Deus foi generosa comigo, porque o reino de Deus foi crescendo dentro de mim e transbordou, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer usar a sua vida para a glória de Deus, para alcançar pessoas, sabe? E você, repito, não imagina a importância desse momento aqui. Talvez você tenha vindo apenas para atender o convite de um líder, mas eu te digo, não, você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para te forjar, para te preparar, para que aonde você estiver, você seja essa luz a brilhar no mundo, você seja esse sal a trazer algo especial para a terra. Não foi isso que Jesus falou acerca de nós? Aí você vai dizer: pastor, e aí a palavra de hoje? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, que tem tudo a ver com isso que eu apresentei a vocês até agora. Eu ainda não comecei a pregar, gente, eu só estava dando para você algumas informações, para que você diga: por que eu tenho que ouvir esse camarada? Então eu acho que existe algo de Deus hoje sendo direcionado para você. Não pense que isso é para quem está do seu lado, não, é para você. Deus quer falar com você nessa manhã. Atos 17, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Quem puder ficar de pé, vamos ler essa palavra, para você descansar aí, já está muito tempo sentado. Diz assim o livro de Atos: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Versículo 4: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, perceba isso aqui: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, diga amém. Vamos seguir só para concluir. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E eu pergunto a você: quem é o seu rei? Quem é o nosso rei? Diga esse nome: Jesus. Não há outro nome mais lindo que esse. Aleluia, o Senhor está aqui. Sabe, querido, senta no seu lugar, e eu quero, a partir de agora, trazer para você essa compreensão e essa revelação que pode mudar a sua vida. Mas, além de mudar a sua vida, pode mudar a vida de pessoas que você ainda nem conheceu.
Pessoas que virão após você, talvez seus filhos, talvez outros que serão alcançados por aquilo que Deus está colocando hoje no seu coração. E Atos 17:6, na parte final, como lemos, existe uma frase que eu quero que você saia com ela ardendo no seu peito. Diz assim: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui. Sabe de quem aqueles homens estavam falando? De você, de mim, dos filhos de Deus que manifestam o reino de Deus na terra. Onde o evangelho chega, ele causa alvoroço. Onde o evangelho chega, ele causa transformação, ele provoca a transformação, ele muda as estruturas. Eu não sei se você consegue entender a importância daquilo que você carrega. Você não faz parte somente de uma igreja. Você não reúne apenas semanalmente com pessoas, com amigos. Isso é muito bom. Mas existe um poder muito maior fluindo do céu na sua vida, para a sua cidade, para a sua comunidade, para a sua escola. E Deus quer usar você como essa ferramenta de transformação. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! E eu quero te falar acerca desse evangelho, que muda as estruturas, que causa alvoroço. Aquela cidade ali, ela ficou, as pessoas daquela cidade ficaram impactadas por causa da mensagem do evangelho. E esse testemunho aqui é daqueles que sempre olham e criticam quando o evangelho se movimenta, quando o poder de Deus se manifesta. Eles dizem: olha, está fazendo muito barulho, está tendo muita confusão. Eu não sei se vocês viram, ontem no Twitter ficou famosa uma postagem de alguém dizendo: olha, lá vem aqueles crentes querer falar aqui, acho que foi numa lanchonete em São Paulo, postaram um vídeo, porque haviam alguns irmãos, que começaram ali no meio da lanchonete a orar, a manifestar o reino de Deus, pessoas sendo alcançadas, semente do evangelho sendo lançada, o milagre acontecendo ali, e algumas pessoas começaram a filmar e dizendo: imagina se fosse fulano, imagina se fosse um bandista fazendo isso. As pessoas, elas se incomodam com a expansão do reino de Deus. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós temos que avançar, eles que terão que recuar, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a transformação de cidades, e isso está dentro de você. Esse evangelho chegou até você, amém? Esse evangelho chegou para transformar a sua vida. E além de transformar a sua vida, transformar a vida de muitas pessoas ao seu redor. Quem crê nisso diz amém. Personagens que mudaram a história. Talvez você não tenha parado para pensar, mas muitas conquistas civis no campo do direito, no campo da política, foram resultado da influência cristã na vida de pessoas que Deus usou para expandir o reino de Deus sobre a terra. E eu quero começar falando da Bíblia, Os apóstolos, mesmo com as suas imperfeições, com as suas limitações, eles mudaram o mundo pelo poder da fé e do nome de Jesus, amém? Eram homens conectados com Deus, cheios do Espírito Santo, e isso mudou primeiro o quê? Quando o evangelho chega, ele primeiro muda a gente por dentro. E depois que ele nos transforma, ele nos leva a ser esse mensageiro de transformação também. E a partir então dos discípulos, dos apóstolos, mudou-se também a realidade de todos os lugares por onde eles passavam. De modo que aqui em Atos, na leitura que fizemos, eles chegam naquela cidade, começam a mudar a realidade daquela cidade. Você vê aí no versículo 4, quando diz que muitos judeus foram alcançados pelo evangelho, muitas pessoas, muitos gregos, não poucas mulheres de alta posição. Veja, o reino de Deus, o evangelho de Deus se expandindo sobre a terra, mudando a realidade, alcançando vidas e mudando a sociedade, a ponto daquelas pessoas olharem e dizerem: ei, vamos prender esse pessoal, vamos calar a boca deles, que eles estão causando um alvoroço aqui. Sabe, a partir daquilo que Deus faz em nós, Deus quer fazer algo muito maior além de nós, amém? Deus quer usar você para fazer algo maior na sua vida, na sua cidade, na sua escola, onde você estiver. Quem pode dizer amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Os apóstolos mudaram a realidade das cidades onde eles chegavam.
mudou a história de vida de milhares e milhares de pessoas, mudou o destino eterno de milhares e milhares de almas. O Evangelho primeiro nos transforma e depois transforma a realidade ao nosso redor. Qual era o segredo dos apóstolos, querido? O que os apóstolos tinham de diferente, se é que se pode dizer que isso é um segredo? Na verdade, o mesmo poder que estava sobre os apóstolos na igreja primitiva é o mesmo poder que está sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje, para impactar a sua cidade, sabe? E é isso que a gente precisa entender, precisa se dispor a servir a esse evangelho expansivo de Deus para transformar realidades. Alguns personagens que foram, como eu falei, importantes na construção de um novo ambiente, de uma nova realidade em muitos lugares. Não sei se você conhece a história da escravidão negra, especialmente na Inglaterra. Teve um personagem que era um cristão devoto a Deus, William Wilberforce. Ele foi um político, olha só, britânico, líder do movimento de abolição do tráfico negreiro na Inglaterra. Eu vou ler aqui alguns dados que eu reuni para trazer, para que você entenda que o poder de Deus em nós tem a possibilidade, a capacidade de mudar realidades ao nosso redor, de fazer coisas que a gente nem imagina acontecerem para a glória de Deus. Ele começou a carreira política em 1780, faz tempo, né? Em 1785 ele conheceu o Evangelho de Cristo, mudou completamente seu estilo de vida e passou a se preocupar com uma reforma cultural. Nós precisamos entender que nós não estamos longe do mundo. Jesus, quando orou ao Pai, olha só, presta atenção para mim aqui. Jesus, quando orou ao Pai, ele disse assim: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas eu peço que você os livre do quê? Do mal. Na oração que Jesus fez ao nosso respeito, Ele não nos pediu para ficarmos isolados no monastério, excluídos do mundo e da sociedade, não. O próprio Jesus, Ele andava com as prostitutas, Ele andava com os pecadores. Então, quando Ele ora ao Pai, Ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Ou seja, nós precisamos estar aqui. Você precisa estar naquele lugar que você olha e diz: caramba, mas eu não gosto desse ambiente, eu não gosto dessa realidade. Pô, deixa eu te falar, Deus te colocou ali exatamente para mudar aquela realidade através do Evangelho, desse reino expansivo de Deus. Sabe, precisamos chamar essa responsabilidade para nós, porque não devemos imaginar que afastando-nos do mundo, algo diferente vai acontecer. Se existe uma realidade triste, uma realidade que precisa ser mudada, pois é você que vai ser usado por Deus para mudar aquela realidade. Esse político britânico que eu acabei de citar, ele começou a trabalhar por uma reforma cultural, por algo na mentalidade da sociedade, da cultura. E em 1787 ele conheceu um grupo de outros irmãos também que trabalhavam pela abolição da escravatura, pelo tráfico de negros ali no país, e tornou-se um líder daquele grupo abolicionista, liderando uma campanha lá no parlamento. Diga comigo, no parlamento. O que é o parlamento? É o ambiente onde aqueles deputados, as pessoas de autoridade que exercem a função política e de governo, traçam a diretriz para um país. Então ele estava ali, e Deus usou ele ali para mudar a história daquele país e do mundo, porque anos depois, eu vou seguir aqui na leitura, foi abolida a escravidão na Inglaterra e em todo o Império Britânico, a partir da vida daquele homem. Olha que maravilha. Você acha que a escravidão é algo bom? Não, nunca foi, nunca será. E Deus levantou um homem, filho de Deus, cristão, comprometido com o reino, para expandir esse reino de justiça, de paz, de alegria. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Diga amém. Na trajetória política dele, então, ele se engajou também com outras campanhas no combate de injustiças, combate de crueldades. Ele liderou um movimento lá contra a crueldade de animais, contra animais. E veja, em 1833, após 3 dias da aprovação do ato de abolição da escravidão no Império Britânico, Wilberforce morreu. Ele cumpriu a missão que Deus havia dado a ele.
E eu quero que você cumpra também a sua missão. Pastor, tem outra pessoa aí relevante, outro personagem importante? John Wesley, alguém que trabalhou com o ensino cristão. Eu estou citando áreas que normalmente a gente olha e pensa assim, não, a igreja não tem a ver com política, a igreja não tem a ver com escola, com educação, mas eu estou te mostrando que Deus quer usar pessoas nesses ambientes para transformar a realidade. Quem está entendendo diz amém. John Wesley, a gente conhece ele como um grande reformador. Ele viveu também na Inglaterra, no século XVIII, numa sociedade conturbada com a Revolução Industrial. Eu sei que aqui tem muitos estudando para Enem, tantas coisas, né? E você que conhece a história sabe um pouco dessa realidade. Ali crescia o número de desempregados, violência. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, de políticos corruptos, vício em drogas, violência generalizada. E o cristianismo, presta atenção aqui para mim, não se distraia, se conecte com Deus. O cristianismo, ele começou a esmorecer, ele começou a se deixar influenciar por essa realidade. Quando na verdade, queridos, nós temos o poder de Deus para transformar realidades. Então não é o mundo que tem que nos influenciar, somos nós que precisamos o quê? Influenciar o mundo, fazer com que esse reino se expanda. Então, a partir ali daquela situação, as denominações estavam definhando, e ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado, e de maneira alarmante, por uma apatia religiosa. Sabe o que é apatia religiosa? Sabe quando a gente acha que não tem que se importar com aquilo? E quantas vezes nós achamos isso também, hoje, achamos que determinados assuntos, não, isso aqui a igreja não deve se envolver, não, isso aqui não tem a ver comigo, tem a ver conosco. Tem a ver com você, e Deus quer usar você para mudar essa realidade, amém? Preste atenção, já estou indo para frente aqui, avançando. John Wesley iniciou estudos em Oxford, essa mesma da vacina, né, da AstraZeneca, onde começou a se reunir com um grupo de estudantes para meditação da Bíblia e oração. Ele ficou conhecido como, esse grupo que ele reunia, ficou conhecido como o Clube dos Santos. Imagina só os seus amigos olharem para você na sua escola e dizer, olha lá vai o Clube dos Santos. Eles criaram um método, eles tinham horário para orar, para se encontrar, para fazer, e é por isso que eles foram chamados de metodistas. John Wesley iniciou então esse trabalho chamado e conhecido internacionalmente como metodista. Taxaram eles como metodistas porque ele tinha um método, um horário, tudo certo, organizadinho. Ele e o seu irmão Charles começaram a evangelizar em presídios, começaram a levar educação para as pessoas através de escolas bíblicas. Olha que interessante. Olha só a educação a serviço da expansão do reino de Deus. Você que acha que talvez na sua escola não tenha espaço para falar de Jesus, tem, e o povo está sedento por ouvir de algo que possa transformar a realidade deles, e é você quem carrega essa mensagem. Quem crê diz amém. Aleluia. Wesley pregava aos operários nas praças públicas, nos salões. Ele tornou conhecida uma frase: o mundo é a minha paróquia. Ou seja, o lugar da pregação, o lugar da mensagem não é apenas aqui dos púlpitos e dos microfones, mas é lá em onde nós estivermos plantados, no lugar que talvez você considere, não, aqui não tem nada a ver, pois é lá que o evangelho precisa entrar, chegar e fazer a diferença. Quem pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Pastor, está falando de um monte de gente antiga aí, tem alguma coisa mais próxima? Tem, calma, já vamos chegar lá. Eu quero citar alguns personagens que foram relevantes na sociedade, é isso que eu quero que você entenda. Deus quer fazer você se tornar relevante na sociedade. A igreja de Jesus precisa se tornar relevante na sociedade, fazer a diferença em todos os aspectos. Tem um personagem que eu admiro muito, Martin Luther King Jr., talvez você conheça. Foi um lutador pelo antirracismo nos Estados Unidos. Ele era pastor batista, um ativista político, se tornou a figura mais proeminente desse movimento dos direitos civis lá em 1955, estamos chegando perto, né? Estávamos na Inglaterra, Europa, agora Estados Unidos, vamos chegar no Brasil, vamos chegar aqui em Belém, tá? Vamos chegar na sua vida, na sua cidade. Valores de igualdade, respeito, fraternidade foram difundidos e também concretizados naquele país.
conquistas importantes para aquela população americana na época, foram se espalhando também pelo mundo. Houve um movimento de expansão desses direitos, desses valores. Quem está me entendendo? Me ajudem aí, pessoal. E aí, a ponto de no dia 14 de outubro de 64, Martin Luther King Jr. ter sido escolhido como o Prêmio Nobel da Paz. Olha só, um pastor batista sendo reconhecido pela sociedade internacional por aquilo que ele fez em favor da paz. Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o nosso Senhor, e Ele deseja trazer essa realidade para o chão que a gente pisa. Jesus deseja trazer essa realidade de transformação para o lugar que você frequenta. Sabe, não espere das autoridades, dos governos isso, faça você a sua parte. E se Deus levar você para exercer uma função pública, um cargo político, faça isso para manifestar a identidade do Pai ali naquele lugar, amém? Glória a Deus, quem pode dizer aleluia? Falamos de um monte de gente longe, mas vamos chegar mais perto. Eu acabei de encontrar, não sei se ele está aqui, o pastor Celso Ritter. Sabe, às vezes a gente olha determinadas pessoas e vê que elas foram importantes na transformação de uma realidade ou de uma cultura. Nós temos aqui, diante dos nossos olhos, homens que foram transformados pelo Evangelho. Dentro dos cárceres, o pastor Celso Ritter é o idealizador do projeto 100% Liberdade, que tem modificado a realidade nos presídios do Pará, tem feito um trabalho incrível de ação social, de tantas coisas importantes. Veja, não jogue essa responsabilidade para as outras pessoas, chame ela para si, cumpra a sua missão, querido. Nós temos a oportunidade dada por Deus de mudar a realidade ao nosso redor. O Espírito Santo te capacita para isso. Ele te trouxe nesse congresso para te dizer que assim como esses homens foram usados por Deus, Ele também quer usar você na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, para mudar a realidade. Quem crê diz amém. Aleluia. Pessoas como essas estão fazendo a diferença no mundo. Pessoas estão fazendo a diferença no seu mundo. Talvez você pense assim, não, mas isso é grande demais para mim, eu não vou conseguir alcançar esse nível de influência ou de expressão. Mas quem disse que você tem que se tornar esse ser internacionalmente famoso? Mas os valores que você carrega, o evangelho que você vive, é ele que tem que glorificar ao nome de Jesus. É através daquilo, das sementes que você vai lançar, daquilo que você vai plantar, é que o mundo será abençoado, sabe? Então, mude o seu mundo. Talvez você não consiga ou nem tenha essa pretensão de mudar o mundo, mas o seu mundo você pode influenciar com a luz do evangelho que brilha na sua vida, amém? Sabe, queridos, você pode ser uma dessas pessoas que transforma a vida de outras, que gera uma transformação de realidades, pessoas que estão sendo usadas por Deus para mudar a realidade onde quer que elas estejam. Diga comigo, onde quer que eu esteja. Não grite. Não, falar comigo é verdade. Onde quer que eu esteja. O senhor não tem envergadura para falar isso. Eu quero mudar a realidade. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que é isso? Existe, eu te pergunto, existe algum lugar, pensa aí, já estou acabando, tá? Existe algum lugar que seja de acesso proibido para um cristão? Não, na hora em que eu falo, não. Existe algum espaço não foi ele que o cristão escolheu não esses deva picareta. estar? Quando eu... Ou algum lugar que a igreja não deva atuar? E eu quero falar sobre esse ponto de uma maneira muito transparente e muito verdadeira com você. Essa é uma questão muito atual e importante, principalmente no Brasil que estamos vendo e vivendo hoje. Não sei se você sabe, mas ontem uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibiu que missões cristãs, tanto católicas como evangélicas, prosseguissem na evangelização de índios no Brasil. Acho que vocês viram aí pelas redes sociais algo a respeito. E detalhe, essa ação foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, PT, impedindo que a igreja continue o trabalho missionário nas comunidades indígenas. Então veja, eu volto à pergunta: você acha que existe algum lugar de acesso proibido para o cristão?
Deixa eu falar, eu sou professor de cidadania há mais de 10 anos, professor universitário também de direito, e ouço muito a seguinte frase: a igreja não é lugar de política. Religião e política não se misturam. Alguém já ouviu algo parecido? Melhor, deixa eu refazer a pergunta, você já pensou assim também? Deixa eu te falar, não sabe de nada, inocente. Política e religião precisam estar a serviço do reino de Deus. Queridos, e isso é algo tão sério, porque eu citei alguns personagens aqui, e quero te perguntar, como é que você acha que essas mudanças e essas transformações sociais ocorreram na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, no Pará, os avanços que nós tivemos em todas essas áreas que eu mencionei aqui, como você acha que isso foi possível? E eu respondo, foi possível primeiro, através da ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres disponíveis, amém? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, através de uma atuação política estratégica, missional. Como foi possível abolir a escravidão e o tráfico negreiro na Inglaterra? Porque havia um parlamentar cristão ali manifestando o reino de Deus naquele lugar, manifestando os valores do reino naquele lugar. Quem está me entendendo? Diga amém. Então veja, essas mudanças, elas são possíveis através do poder do Espírito Santo, diga comigo, poder do Espírito Santo, e atuação política da igreja. Diga comigo, atuação política da igreja. Sabe, uma atuação estratégica, uma atuação missionária. A política é um campo missionário. Nós precisamos entender e viver isso, uma consciência cristã, bíblica, firme nos valores do Evangelho, mas também uma consciência cidadã que nos faça lutar pacificamente com as armas que nós temos. Queridos, na luta antirracista americana que eu falei de Martin Luther King, os negros não podiam votar, então eles foram às ruas, eles foram fazer aquele barulho, e fizeram e conquistaram o espaço. Interessante, tem uma frase dele que eu até coloquei aqui, eu quero ler para você. Martin Luther King disse assim, naquela famosa caminhada, ele disse assim: não vamos satisfazer nossa sede de liberdade, bebendo a xícara da amargura e do ódio. Nós sempre temos que conduzir nossa luta num alto nível de dignidade e disciplina. Nós não devemos permitir que o nosso protesto se degenere em violência física. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque recentemente você viu lá também nos Estados Unidos, um outro movimento antirracista, quebrando tudo, usando de violência, agredindo pessoas para ter talvez reconhecido o seu direito. E eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero alertar para que a nossa arma, a arma do cristão é o amor, a arma do cristão é o Evangelho, a arma do cristão é a consciência bíblica e cidadã, é fazer valer aquilo que Deus colocou dentro de nós, essa consciência, sabe? Nós precisamos então entender esse Black Lives Matter lá, esse movimento que teve lá nos Estados Unidos, saía quebrando tudo, agredindo pessoas, usando de violência contra a violência, enquanto que o Evangelho nos diz: se alguém agredir a sua face, oferece a outra, sabe? O Evangelho ele é desafiador, ele transforma. Mas deixa eu ir além, sabe, nos espaços públicos, escolas, órgãos de governo, existe, inclusive privados também, restaurantes, existe um movimento, queridos, e você sabe disso, existe um movimento anticristão, anti-Deus, as pessoas estão intolerantes com a fé alheia, isso tem acontecido, talvez você não saiba, mas nas escolas francesas, olha para mim aqui, nas escolas na França, você não pode utilizar, eu recebi um botão bem bonito aqui do Conectados, vocês estão aí com roupas que fazem alusão à sua fé, nós brasileiros gostamos de usar cordão com cruz, né? Estampar a nossa fé, isso é motivo de alegria para nós. Na França você não poderia usar isso,
Porque na França é proibido nos espaços escolares você ostentar alguma manifestação religiosa. Veja o que já acontece no mundo e o que pode vir a acontecer no Brasil. É por isso que eu digo, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como portadores desse evangelho, para transformar a realidade e não sermos transformados por ela. Quem crê diz amém. Amados, o que é que muda a história? O que é que faz de fato a história mudar? E deixa eu te falar, não são as ideologias políticas, não são as doutrinas teológicas, é o Evangelho de Cristo que muda a história. Sabe, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo? Pois então manifeste esse reino, manifeste esse Evangelho onde quer que você esteja. Jesus mudou a história. O Evangelho que Ele ensinou foi que mudou a nossa história. E sabe, Jesus quer mudar a história de muitas outras pessoas. A história talvez da sua escola. A história talvez da sua cidade, do seu bairro. Através da sua vida. Através da sua história, Deus quer mudar histórias. Amém? Queridos, vocês são jovens e de fato vocês podem mudar o mundo. Agora essa responsabilidade, ela precisa estar dentro do coração de vocês queimando, porque Deus conta com vocês para isso. Deus conta conosco para fazer a diferença onde estivermos plantados. Deus conta conosco, com cada um aqui. Eu vou acessar lugares que você não acessa. Eu vou conhecer pessoas que você não conhece. Você vai entrar em lugares que eu nunca conseguiria entrar. E essa é a maravilha de pertencer a esse reino que se expande, porque você vai adentrar lugares que eu não tenho acesso. Da mesma forma, eu tenho acesso a lugares que vocês não têm acesso. E nisso o reino de Deus vai o quê? Se expandindo, vai avançando. E Deus me trouxe aqui nessa manhã só para isso, para dizer que Deus conta com você para expandir o reino dele sobre a terra. Deus conta com você para fazer acender essa luz de Jesus onde quer que formos, nos espaços políticos. Sabe, hoje tem uma doutrina muito perigosa aí, até de um cristianismo progressista. Deixa eu te falar, isso não existe. Porque o principal valor do Evangelho é a vida, é a liberdade, coisas caras que Deus nos deu desde o Éden, que foram ratificadas em Jesus na cruz. A graça, o amor, o perdão, a vida. Então não dá para conciliar certos valores e certas ideologias que estão aí tentando assediar vocês com aquilo que o Evangelho ensina. Sabe, a gente precisa estar atento para esse tempo que estamos vivendo. E não sermos reféns dessas ideologias, mas ao contrário, impactar o mundo com o poder do Evangelho, do amor que flui da cruz a partir de nós. Jesus falou, olha, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem pessoas sedentas aí fora esperando o agir de vocês, o abrir da boca de vocês para dizer que há uma solução, que há transformação, que há cura, que há milagre, que há uma nova história. Sabe, Deus conta com você para esse propósito. Quem pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. E eu encerro dizendo, sua vida pode não fazer muito sentido, talvez para você hoje, que ainda é jovem, adolescente, como eu fui, como eu estava muitos anos atrás aí, sentado num congresso como esse, e eu pensava, meu Deus, o que vai ser? A gente vai levando a vida e esperando as coisas acontecerem, né? Muitas vezes é assim. Mas deixa eu te falar, Jesus mudou a minha história e eu nunca imaginei ser o que Deus me tornou hoje. E não que eu julgue ter alcançado alguma coisa, mas eu prossigo para o alvo, como Paulo fala, né? Prossigo em busca do prêmio. A salvação que Ele conquistou para mim, isso aí Ele já nos deu, queridos. Mas o que eu quero te falar é que às vezes a gente não entende por que está aqui hoje e não tem a dimensão do que Deus pode fazer através da nossa vida. Eu comecei falando de mim e falei de outros personagens muito mais relevantes,
que impactaram muitas e muitas pessoas, nações, histórias, sociedades inteiras. E sabe, quando eu olho para o passado, eu vejo que Deus continua interessado em fazer as mesmas coisas hoje. E Ele quer usar você para mudar não apenas o seu destino. Esse que é o detalhe. A questão não tem a ver com você. A questão tem a ver com o que Deus vai fazer no mundo através de você. Ele conta com você para mudar o mundo. Ele conta com você para mudar a realidade da política, da escola, da família, da mídia. Se tivéssemos tempo, falaríamos sobre as esferas de influência da sociedade, os montes de influência. É algo tão incrível, você precisa encontrar qual é o monte de influência que Deus te chamou para atuar. Talvez seja o monte do governo, talvez seja o monte da educação, talvez seja o monte da mídia. Hoje a mídia só fala coisas terríveis. Quem sabe você tem um chamado para ser um jornalista aí e fazer a diferença, e falar a verdade, e manifestar o reino, e falar de coisas boas, e não fazer propaganda para o diabo e as coisas terríveis que ele faz. Sabe, Deus quer levantar homens e mulheres que vão fazer a diferença sim na política, sabe, na escola, na família, nos esportes, no entretenimento. Tem tanta coisa que Deus quer fazer no mundo, e Ele vai fazer isso através de cada um que se colocar à disposição de Deus. Quem está à disposição do Espírito Santo, se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu sei que você tem um desejo sincero no seu coração de ser e fazer a diferença aonde você está plantado. E eu quero que nesse instante você coloque a mão no seu coração. Vou fazer uma oração encerrando. E quero que você, de olhos fechados, conectado com Deus agora, através do Espírito Santo, que você possa abrir o seu coração para Ele com as suas palavras. Você vai dizer: Senhor, usa-me. Usa-me para mudar a realidade na minha escola. Usa-me para mudar a realidade no meu bairro, na minha cidade, na minha igreja. Usa-me, Senhor, para trazer esse alvoroço ao mundo, trazer essa mudança que eu tanto quero ver, mas que eu tenho cobrado de outras pessoas, quando que na verdade o Senhor espera de mim essa mudança. Ó Jesus, o Senhor mudou a nossa história, Deus. Eu te agradeço, Pai, por esse privilégio de estar aqui, Pai, e compartilhar com os meus irmãos, Senhor, essa chama que arde no meu peito, Senhor, de ser bênção na minha cidade, de ser bênção no lugar onde eu estou plantado, de ser bênção junto àqueles a quem o Senhor me colocou ali. Senhor, usa a minha vida, mas não somente a minha, Pai, mas usa cada um desses jovens aqui nesse lugar, adolescentes, que eles sejam, Pai, incendiados com a Tua presença, para que o Teu Evangelho possa queimar primeiramente dentro de nós, e a partir de nós mudar a história da nossa família, mudar a nossa casa, mudar, Senhor, o nosso ambiente, onde quer que estejamos, que sejamos, Pai, agentes de transformação, de milagre, Senhor, em todas as áreas. Aleluia. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, Deus. Deixa queimar o Teu Espírito entre nós, deixa queimar. Você tem liberdade para fazer a sua oração hoje. Se existe alguém aqui nessa manhã que sente uma chama, algo forte, chamando você para um compromisso mais firme, de ser influência na sua cidade, seja na área política, seja na área que for, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Você tem liberdade para vir aqui. Existe uma unção neste lugar, existe uma unção de transformação de vidas aqui nesse lugar. Deus quer transformar você para que você seja um agente de transformação na sua cidade, na sua escola, na sua casa. Sim, Deus. Oh Deus, faz essa obra, Pai, entre nós. Oh Espírito Santo, deixa queimar essa chama. Deus quer usar você na sua cidade, querido.
Deus quer usar você talvez como um professor, talvez como um diretor de escola. Se você tem chamado para a área educacional, vem aqui à frente. Deus quer levantar você para trazer um ensino da verdade, da justiça. Deixa queimar essa chama no seu coração. Venha, saia do seu lugar. Deus está aqui nessa manhã. Oh Deus, se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas agora, flua Espírito de Deus, vem trazendo transformação sobre a tua juventude, sobre os teus adolescentes. Levanta homens e mulheres aqui nessa manhã. Oh Deus, as sementes que o Senhor está lançando sobre a terra vão gerar muitos frutos na nossa sociedade. Aleluia, eu oro em favor deles, Deus. Não vamos parar, vamos testemunhar do Evangelho, esse poder que é de salvação, de transformação. Aleluia. Eu não vou parar. Não pare, não pare. Gastarei minha vida aos teus pés. Coloque a sua vida aos pés do Senhor e adore a Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Usa-nos, Espírito Santo de Deus, por nossa geração. Deixa queimar. Queremos ser usados por Ti. Usa a Tua igreja, usa a Tua igreja, Senhor. Usa os Teus jovens, Senhor. Usa cada adolescente, em nome de Jesus. Deixa queimar. Deixa queimar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele está te levantando, Ele está te levantando com autoridade para influenciar, para gerar transformação, para mudar realidades. Receba, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus uma unção de transformação. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar. Adore a Ele, erga suas mãos onde você estiver e cante. O Espírito Santo está agindo em você. Aleluia!